Eu quero, nessa simples abertura, ouvir agora uma palavra pelo nosso pastor, vice-presidente do ministério, pastor Edson, meu amigo, companheiro de altar, homem de Deus, na liberdade, na sua simplicidade, que eu admiro demais. Pastor Edson, nos dê uma palavra da nossa necessidade da oração e da busca. O senhor, que é um homem de uma vasta experiência, fique à vontade, nos diga alguma coisa nesse sentido. Graça e paz para todos. Quando nós nos posicionamos para falarmos de oração, é um compromisso que temos de nos aproximar de Deus. Quando nós estamos realmente em oração, notamos que as coisas ao nosso entorno é diferente. Nós lutamos com as nossas lutas, com as nossas provas, mas passamos elas tranquilos, sabendo que Deus está do nosso lado. E orar, qual é o objetivo de orarmos? É falarmos com Deus, é ouvir Deus falar conosco. E quando nós estamos em oração, sentimos que estamos bem mais próximo de Deus. E isso nos faz ter uma vida cristã abençoada e próspera, tanto materialmente como espiritualmente, porque a nossa vida espiritual vai ao nível de termos a certeza e a convicção de que estamos bem perto de Deus. Então, orar é aproximar-se de Deus. Amém? Graças a Deus. Maravilha, pastor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, não que para isto me seja por desinteresse pessoal, porque eu não conheço uma forma de se chegar mais diante disso, mas pelas suas palavras o senhor deixa claro que não existe vida cristã sem oração. O senhor conhece alguém que é crente de verdade que não ore? Não, se a pessoa realmente não ora, é porque ele não é crente de verdade. Então, para a concepção do senhor, crente precisa ter relacionamento com Deus. Precisa ter relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, ele só existe através da oração, porque é orando que falamos com Ele. E lendo a palavra, ouvimos Ele falar conosco. Então, orar e ler a palavra, esse é o elo que nos liga verdadeiramente a Deus. Graças a Deus. Pessoal, é importante a gente ouvir a voz de quem tem experiência. A vida do homem com Deus precisa ser diferente. A oração nos direciona a Deus. Pelo que eu entendi, pastor Maurício, a gente se aproxima de Deus e a necessidade da santidade nasce aí. Porque através da oração nós mostramos as nossas falhas, expomos as nossas fraquezas para Deus, nos despimos da velha natureza, e aí parece que agora começa a aparecer um novo homem, né? A nova fé. Mas ele me fez lembrar uma coisa boa aqui. Quanto que é o curso que a pessoa tem que fazer para orar? Tem curso? Quanto tempo é de experiência? E qual cargo ministerial que leva a pessoa para a oração? Precisa disso, pastor? Curso para orar não existe, né? No momento em que você se dispõe a servir a Cristo, que você começa a ler a palavra de Deus, aí você vai ver a palavra te orientar a orar sem cessar. O próprio Jesus orando no monte, orando pelos discípulos e ensinando que devemos orar. Orar não é uma escolha, é um dever. Você tem que orar. Por quê? Porque você orando, você vai conseguir vencer os dias maus. Existem dias que você não vencerá
se não estiver debaixo do plano da oração. Eu posso dizer com grande autoridade que eu já alcancei grandes vitórias através da oração. Não sei se eu posso contar aqui um fato, um acontecimento que aconteceu comigo. Eu me ajuntei com mais 7 companheiros e decidimos que íamos passar 3 dias de oração. E nos deslocamos para um lugar e fomos orar. E era noite. E quando foi de manhã, 3 companheiros daqueles desistiram do propósito e foram-se embora. Quando foi meio-dia, mais 2 desistiram. Então ficaram 2. E quando foi no segundo dia, mais um desistiu e só ficou ali o pastor Edson. E eu fiquei naquela batalha, naquela luta, porque não é fácil você ficar 13 dias isolado em um lugar sem água, sem pão, somente com a presença do Todo-Poderoso. Mas veja, quando chegou no final daquele dia, a resposta foi muito grande. Que eu saí daquele lugar e tomei um ônibus. E quando eu entro naquele ônibus, uns 10 minutos depois, pessoas começaram a olhar para mim e ficarem possessas de demônios. E então naquela manhã de segunda-feira, eu comecei então agora a falar da palavra de Deus, porque eu estava cheio de Deus. Porque quando você ora, você se aproxima de Deus. E naquela manhã, 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Isto é fruto da oração. Quando você ora, Deus te dá almas. Quando você ora, que você busca, Deus te dá palavras. Deus te dá poder para você expulsar os demônios. Deus te dá poder para você expulsar as enfermidades. Quando você ora, porque você está próximo de Deus. Então, quando você está próximo de Deus, você tem condição de orar por alguém que está enfermo e esta pessoa ser curada. Por quê? Porque Deus está próximo de você. Você está com Ele e Ele está com você. Então, irmão, naquela manhã, foi uma glória muito grande dentro daquele ônibus, que o motorista precisou parar o ônibus para conter o movimento que estava acontecendo ali naquele lugar. Mas isto é para a honra e para a glória do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Pastor Edson, entender que, pelas palavras do Senhor, quanto mais o homem se aproxima de Deus, se desencadeia uma sequência de milagres, né? Sim, mais poder ele tem. O Senhor fala para mim que demônios se manifestaram dentro do ônibus. Sim. Pessoas com certeza foram curadas. Eu acho que o segredo está em se aproximar de Deus. Eu fiz uma pergunta para o senhor e acho que algumas pessoas levam isso, né? Alguém diz assim: eu só vou orar o dia que eu chegar no presbitério. Do presbitério para frente eu faço um propósito de oração com Deus. Quando eu for pastor eu vou orar. Então quer dizer que a necessidade de orar, ela começa quando o homem passa a entender que precisa se relacionar. Exatamente. Começa já desde o início. E milagres, né? E milagres acontecem. E milagres acontecem. E eu sou testemunho que milagres acontecem, porque já presenciei milagres e já tive a oportunidade de orar por pessoas e o milagre acontecer. Graças a Deus. Porque a vida de oração nos leva para perto de Deus. As pessoas delimitam lugares para orar. E a gente gosta de orar na igreja. Nossa igreja é o nosso corpo. E até por conforto e acessibilidade, né? O senhor falou em orar no monte. O senhor foi muito de orar em monte? Sim. Ainda faz trabalho de campanha de monte? Ainda oro no monte até hoje. Por necessidades. Porque orar não tem lugar determinado. Assim, você tem que orar aqui, ou ali, ou lá. Porque orar é buscar a Deus. Então, buscar a Deus você busca em qualquer lugar.
porque a Bíblia diz que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se você está com Ele e Ele está com você, em qualquer lugar que você plantar o seu joelho no chão. Quando Paulo diz assim, orando em todo o tempo, se eu só oro na igreja, eu tenho que mudar para dentro da igreja, né? Tem que ficar 24 horas aqui dentro. Exatamente. Então, se é para orar em todo o tempo, então não onde estiver tem que orar. Aonde estiver você tem que orar. Então, assim, por que orar no monte? É um mandamento? Não. É uma necessidade. Uma necessidade, você estava sozinho, falando com Deus, e você tem maior liberdade de contar tudo para Ele, de explicar para Ele a sua necessidade, as suas mazelas. Eu diria que o monte junta algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, privacidade. Privacidade, você respeitar o espaço dos outros, você tem um lugar para falar mais alto se houver necessidade. Segundo, sacrifício. Que Deus agrada algumas coisas, e quando o homem se faz um sacrifício para se pôr diante de Deus, isso é importante, né? É mais ou menos assim, é propósito. É propósito. Orar no monte não é sacrifício, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício. Mas eu falo sacrifício do ponto de vista de que o senhor não tem conforto lá. Sim. O senhor não tem conforto lá. O senhor vai sujar os seus pés de lama, o senhor vai estar sujeito a picada. É desconfortável. Verdade, a picada de mosquito, o senhor pode ser mordido por um bicho. Vem o medo também de ser roubado, né? É então, desconfortável realmente orar. Para mim é sacrifício do ponto de vista humano só. Não um sacrifício para Deus, mas do ponto de vista humano é um sacrifício, né? Sim. Correto. É assim, orar no monte eu classifico como uma necessidade e é um propósito. Eu sou de propósito. Eu gosto de fazer propósito e dizer assim, Deus, eu só largo isso aqui quando eu alcançar aquilo que eu planejei de alcançar. E nisto eu faço propósito. E às vezes não dá para você fazer propósito em casa, não, porque tira a sua concentração e tal. Na igreja às vezes também não dá, porque tem coisa que você quer falar sozinho com Deus. E então eu faço propósito no monte. E todas as vezes que eu fiz um propósito no monte, eu alcancei. Corre risco de meninice? Não me corre risco de meninice. Sim, corre muito. Mas a gente não olha para isso. Tem que lidar com essa situação. A gente sabe lidar com essas coisas. Eu geralmente, quando eu estou no monte, eu não me ajunto com quem está no monte. Eu me ajunto com Deus e vou orar particularmente com Ele. Graças a Deus. Eu falei no início aqui, isso é importante. Nossos irmãos aqui da nossa igreja têm bastante experiência, e essas experiências compartilhadas conosco nos dá uma nova área para pisar e tornar as coisas mais fáceis. A oração dentro e fora da igreja tem que ser uma oração de responsabilidade com Deus.